Tem certas dores que o tempo não cura, minha gente, ele só ajeita de um lado e do outro, que nem travesseiro velho, a gente afofa aqui, ajeita ali, mas o caroço continua lá, dormido, esperando a hora de incomodar de novo. E a minha dor, essa tem nome, sobrenome e o mesmo sangue que corre nas minhas veias. É uma história comprida, mais comprida que esperança de pobre, mas que precisa ser contada antes que a minha voz se cale para sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. Meu nome é Benedita de Oliveira Campos, mas aqui nessas bandas de Pirenópolis, em Goiás, todo mundo me conhece como Vó Dita dos Pães de Queijo. Hoje, com meus 93 anos bem vividos, ou quase isso, o que me mantém de pé é o cheiro do polvilho azedo e o calor do forno de lenha. É daqui que tiro o meu sustento e a alegria que ainda me resta. Minha vida daria um livro, daqueles bem grossos, com umas partes que até Deus duvida. Tem certas coisas que a gente guarda por tanto tempo que elas criam raiz dentro da gente, viram parte do nosso ser. A gente rega com o silêncio e aduba com o medo. Medo de ser julgada, medo de desenterrar defunto que já devia estar quieto a 7 palmos. Mas de que vale a vida se a gente não puder, pelo menos uma vez, botar tudo para fora, gritar a verdade para o mundo, mesmo que o mundo já esteja surdo de tanta mentira? A minha verdade ficou engasgada por mais de 80 anos. 80 anos, vocês têm noção do que é isso? É uma vida inteira de um nó na garganta. Um nó que começou a ser atado num tempo em que a gente ainda acreditava em assombração e a palavra de um pai era mais forte que lei. Nasci em 1931 numa casinha de pau a pique com chão de terra batida lá para as bandas de Corumbá de Goiás. O teto era de sapé e quando chovia forte, a gente tinha que espalhar as bacias pela sala para aparar as goteiras. Éramos em 8 filhos, uma escadinha de gente, um mais sapeca que o outro. Meu pai, seu Firmino, era um homem duro, de pouca prosa e mão pesada. Trabalhava na roça de sol a sol e o suor dele era o pão que a gente comia. Homem de respeito, mas um respeito que vinha mais pelo medo do que pelo amor. Já minha mãe, Dona Anália, era um anjo de candura, um sopro de delicadeza no meio de tanta aspereza. Vivia para cuidar da gente e agradar o marido, sempre de cabeça baixa, como se o mundo dela fosse só da cozinha para dentro do quarto. A nossa vida era simples, beirando a pobreza, mas nunca nos faltou o digno. Tinha fartura na mesa, mesmo que fosse só angu com quiabo. Tinha risada de criança correndo no terreiro e cheiro de café coado no pano que perfumava a casa inteira. A gente não tinha dessas modernices de hoje, não. Energia elétrica era luxo de cidade grande. A gente se alumiava era com lamparina a querosene, e a nossa televisão era o céu estrelado nas noites de lua cheia. Meu pai contava a história de lobisomem e mula sem cabeça, e a gente se agarrava uns nos outros, morrendo de medo, mas querendo ouvir mais. Minha irmã mais velha, a Gertrudes, era 5 anos mais velha que eu, e era o dia e a noite. Enquanto eu era um fiapo de gente, quieta e obediente, Gertrudes era um trovão. Tinha os olhos pretos e faiscantes,
que nem jabuticaba madura, e uma língua que cortava mais que faca amolada. Ela não levava desaforo para casa e batia de frente com meu pai, coisa que nenhum de nós se atrevia a fazer. Essa menina ainda vai me matar de desgosto. Ele vivia resmungando, depois de uma discussão mais acalorada. E minha mãe, coitada, só pedia calma, com a voz embargada. A gente cresceu assim, nesse embate de forças. Gertrudes era a favorita do meu pai, por incrível que pareça. Acho que ele via nela a coragem que lhe faltava para enfrentar as amarguras da vida. Ela era a única que ele não levantava a mão. Já eu e os outros, a gente conhecia bem o peso da cinta de couro dele. Lembro de uma vez que quebrei uma moringa de barro que minha mãe gostava muito. Foi sem querer, estava correndo e esbarrei. Levei uma surra tão grande que fiquei de cama por 2 dias. Gertrudes não estava em casa na hora. Quando chegou e me viu toda marcada, o olho dela virou brasa. Foi para cima do meu pai que nem uma onça pintada. O senhor nunca mais toque um dedo na Dita, tá me ouvindo? Senão eu ponho fogo nesse rancho. Meu pai ficou branco que nem cera de vela. Nunca mais ele me bateu. Daquele dia em diante, virei a sombra da minha irmã. Onde ela ia, eu ia atrás. Ela era minha protetora, meu escudo. Mal sabia eu que o maior perigo da minha vida morava debaixo do mesmo teto que eu. Naquele tempo, a vida da mulher era traçada desde o berço. A gente nascia para casar e ter filho. Estudar era luxo para poucas. Eu aprendi a ler e a escrever com a custo, soletrando as letras na cartilha que o vigário dava na igreja. Já Gertrudes era inteligente que só vendo. Aprendeu tudo muito rápido e vivia com um livro na mão. Sonhava em ser professora, em ir para a cidade grande, mas sonho de mulher naquele tempo era feito de vento. A gente tinha nossas tradições. A festa do Divino era o maior acontecimento do ano. A cidade se enfeitava toda com bandeirinhas coloridas e a gente vestia a melhor roupa para ir na missa e depois ver as cavalhadas. Tinha a folia de reis, a congada, as rezas na casa dos vizinhos. Era uma vida de comunidade onde todo mundo se conhecia e ajudava. Mas também era uma vida onde a fofoca corria solta e a honra de uma moça valia mais que ouro. Moça de família não dá conversa para qualquer um, minha mãe vivia dizendo. Tem que se guardar para o casamento. E foi justamente o casamento que começou a tecer a teia da minha desgraça. Quando Gertrudes fez 18 anos, apareceu um pretendente, um tal de Coronel Inocêncio, um homem muito mais velho, viúvo, dono de muitas terras na região. Era um sujeito de posses, respeitado por todos. Meu pai ficou todo faceiro. É a sorte grande, minha filha. Você vai ter vida de rainha. Mas Gertrudes não queria. Eu não vou me casar com aquele velho babão, meu pai. Eu quero estudar. A discussão foi feia. Meu pai, pela primeira vez, ameaçou bater em Gertrudes. Disse que se ela não aceitasse o casamento, ia expulsá-la de casa sem um tostão furado e que nenhuma família de bem ia querer uma filha desobediente. Gertrudes chorou, esperneou, mas não teve jeito. Naquele tempo, a vontade do pai era sagrada.
O casamento foi marcado. Lembro do dia em que o coronel Inocêncio foi em casa fazer o pedido oficial. Ele trouxe um monte de presentes, tecidos caros, um anel de ouro. Minha mãe ficou deslumbrada. Meus irmãos, curiosos com o reboliço. Eu, encolhida num canto, sentia um aperto no coração. Mas o que ninguém sabia era que o coração de Gertrude já tinha dono, um rapaz da cidade, o Antônio, filho do ferreiro, um moço bonito, trabalhador, mas pobre que nem Jó. Eles se encontravam às escondidas, perto do rio, trocavam juras de amor e sonhavam em fugir juntos. Eu era a única que sabia desse segredo. Era eu que levava os bilhetes, que vigiava para ninguém ver os encontros deles. Você me jura que não conta para ninguém, Dita? Ela me pedia com os olhos cheios de lágrimas. Juro, minha irmã, pela salvação da minha alma. O tempo foi passando e o dia do casamento de Gertrudes com o coronel se aproximando. Ela estava cada dia mais triste, mais amarga. O brilho dos olhos dela foi se apagando, dando lugar a uma sombra de desespero. Antônio também estava desesperado. Eles planejaram uma fuga para a noite anterior ao casamento. Ele ia esperá-la com 2 cavalos perto da Figueira Grande, na saída da cidade. De lá eles iam para Goiás, a capital, onde ninguém os conhecia. Naquela noite, a casa estava uma agitação só. Minha mãe e as vizinhas preparando os doces para a festa. Meu pai bebendo cachaça com os amigos, comemorando o bom negócio que tinha feito. Eu ajudei Gertrudes a arrumar uma trouxa de roupa. Ela estava com a mão trêmula, o rosto pálido. E se der tudo errado, Dita? Vai dar tudo certo, minha irmã. Você vai ser feliz. Eu falei aquilo com toda a fé que eu tinha. Eu queria tanto que ela fosse feliz. Quando deu meia-noite e todo mundo já estava dormindo, eu ajudei ela a pular a janela do nosso quarto. Vai com Deus, Gertrudes. Me escreve quando chegar lá. Ela me deu um abraço apertado. Eu te amo, minha irmãzinha. Nunca se esqueça disso. E sumiu na escuridão. Eu fiquei na janela rezando para que tudo desse certo, o coração batendo descompassado, o medo e a esperança brigando dentro de mim. Se você está gostando da minha história, minha gente, segura o coração que a parte mais doída ainda está para vir. É como diz o ditado: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. A vida da gente às vezes é assim. Deixem nos comentários de que cidade vocês são, que eu gosto de saber até onde a minha voz está chegando. E fiquem de olho que no final do mês vou fazer um sorteio de uma cesta cheia dos meus pães de queijo e dos meus doces de leite. É só se inscrever no canal e deixar um eu quero aí embaixo. Onde eu estava mesmo? Assim, na noite da fuga. Acontece que a felicidade de pobre dura pouco, né? O diabo, quando não vem, manda o secretário. E o secretário, naquela noite, foi o Judas. Alguém, não sei quem, não sei como, descobriu o plano de fuga e contou tudo para o meu pai e para o coronel Inocêncio. Quando Gertrudes chegou na Figueira Grande, não era o Antônio que estava esperando por ela, eram meu pai e mais 2 capangas do coronel. O pobre do Antônio já tinha sido pego antes
e levou uma surra tão grande que quase morreu. A vergonha que se abateu sobre a nossa família foi uma coisa de outro mundo. Meu pai, cego de raiva e de humilhação, trancou Gertrudes no quarto de despejo, a pão e água. Disse que ela só sairia de lá para o altar. Você manchou a honra da nossa família. Você é uma desavergonhada. Eu ouvia os gritos dele e os soluços dela, e meu coração se partia em mil pedaços. Eu me sentia culpada. Se eu não tivesse ajudado, talvez nada daquilo tivesse acontecido. O casamento, claro, foi cancelado. O coronel Inocêncio, um homem de muita influência, fez questão de espalhar para toda a cidade o que tinha acontecido. A gente virou motivo de chacota. As pessoas apontavam para nossa casa, cochichavam quando a gente passava na rua. Meus irmãos mais novos não podiam nem ir na escola de tanta zombaria. Foi um tempo de muita amargura. Gertrudes ficou trancada por mais de um mês. Quando finalmente saiu, era outra pessoa. O fogo dos olhos dela tinha se apagado de vez. Ela não falava com ninguém, mal comia. Andava pela casa como uma alma penada. Mas o que mais me doía era o jeito que ela me olhava. Era um olhar frio, distante, cheio de uma acusação que eu não conseguia entender. Tentei falar com ela várias vezes. Minha irmã, me perdoa, a culpa foi minha. Mas ela virava o rosto e não respondia. O silêncio dela era pior que qualquer surra. Um dia, meu pai chegou em casa com uma notícia que caiu como uma bomba. O coronel Inocêncio tinha feito uma nova proposta. Ele ainda queria uma noiva da nossa família, para limpar a honra que tinha sido manchada. Mas não era mais a Gertrudes que ele queria. Ele me queria, eu, uma menina de nem 16 anos. Ele disse que a Dita é moça direita, quieta, obediente, que vai ser uma boa esposa, meu pai falou, sem nem olhar na minha cara. Minha mãe se desmanchou em prantos. Firmino, pelo amor de Deus, a menina é quase uma criança. Mas a palavra dele era a final. Tá decidido. A Dita vai casar com o coronel. E é bom que ela não me invente moda que nem a outra. Eu fiquei sem chão. O mundo girou e tudo ficou escuro. Casar com aquele homem velho que tinha idade para ser meu avô, um homem que eu nem conhecia direito e pelo qual eu sentia uma repulsa imensa? Olhei para Gertrudes, esperando que ela me defendesse, que ela gritasse com o meu pai, como tinha feito por mim tantas vezes. Mas ela continuou em silêncio, com aquele mesmo olhar vazio. E foi nesse silêncio, minha gente, que a primeira semente da desconfiança foi plantada no meu coração. Tinha alguma coisa errada ali, uma coisa muito errada. Comecei a prestar atenção nos detalhes, no jeito que meu pai, de vez em quando, olhava para Gertrudes com um misto de culpa e medo, no jeito que minha mãe me abraçava, chorando baixinho, pedindo perdão sem dizer por quê. Comecei a juntar as peças do quebra-cabeça e a imagem que se formava era mais assustadora do que qualquer história de lobisomem. A verdade, minha gente, é que tem gente que é ruim por natureza, que tem o coração peludo, como se dizia antigamente. E a maldade, às vezes, se esconde atrás de um rosto bonito e de uma pose de vítima.
Eu passei anos achando que a vítima daquela história toda era a minha irmã, mas ah, o tempo é o senhor da razão, e ele me mostrou que o buraco era muito mais embaixo. A vida na fazenda do Coronel Inocêncio era um inferno dourado. Eu tinha vestidos de seda, comida farta, mas vivia como um passarinho na gaiola. O coronel era um homem bruto, possessivo. Me tratava como uma propriedade, não como uma esposa. Eu sentia nojo dele, medo. Chorava todas as noites, abraçada no travesseiro, com saudade da minha casa, da minha mãe, até mesmo das surras do meu pai. A única coisa que me dava algum consolo eram as visitas da minha família, mas até as visitas eram estranhas. Gertrudes vinha sempre junto. Ela parecia outra pessoa. Ria, conversava, usava as roupas que eu ganhava do coronel. E sempre ela dava um jeito de ficar a sós com ele. Eu, na minha inocência, achava que ela estava tentando criar uma amizade por minha causa. Coitada de mim, era uma tola, uma cega. Um dia, uma das criadas mais antigas da casa, uma negra velha chamada tia Luzia, me chamou num canto. Ela era uma mulher de poucas palavras, mas de muita sabedoria. Menina, abre o olho, ela me disse com a voz baixa. Essa sua irmã não vale o pão que come. Tem cobra que não tem peçonha perto dela. Eu não entendi direito na hora, mas aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Comecei a observar mais, a prestar atenção nos olhares, nos sorrisos trocados entre Gertrudes e o meu marido, e a verdade começou a se desenhar, nítida e cruel. Ainda não contei para vocês, mas essa história toda tem a ver com uma maldição, uma praga rogada com tanto ódio que atravessou décadas para me encontrar. E quem rogou essa praga? Ah, minha gente, chega a me dar um calafrio só de pensar. Se você está curioso para saber o resto, não sai daí. E não esquece de mandar essa história para aquele grupo da família no WhatsApp, para todo mundo ver o que uma bisavó de mais de 90 anos tem para contar. Às vezes, as melhores histórias não estão nos livros, estão guardadas no coração de quem já viveu muito. Onde eu estava? Ah, sim, com a pulga atrás da orelha por causa do aviso da tia Luzia. Eu comecei a fingir que estava dormindo, quando na verdade estava de ouvidos bem abertos. Comecei a seguir os passos dos dois pela casa e o que eu descobri foi uma traição da pior espécie. Uma traição que acontecia debaixo do meu nariz, dentro da minha própria casa. Gertrudes e o coronel Inocêncio eram amantes. E não era de agora, era desde antes do nosso casamento. A história era muito mais suja do que eu podia imaginar. A fuga de Gertrudes com o Antônio foi, na verdade, uma armação dela mesma. Ela nunca quis fugir com o pobre do rapaz. Ela só usou ele para criar todo aquele teatro. O objetivo dela era um só: se livrar do casamento com o coronel, mas sem perder as regalias que ele podia oferecer. O plano era que, depois da vergonha, o coronel a tomasse como amante. Mas o coronel, homem de honra, não podia fazer isso abertamente. Então, ele propôs a solução perfeita: casar com a irmã mais nova, a boba,
a inocente. Assim, ele teria a mim como esposa de fachada e a Gertrudes como amante dentro da própria casa. E quem traiu o pobre do Antônio e contou do plano de fuga para o meu pai? A própria Gertrudes. Foi ela. Ela sacrificou o homem que dizia amar, sacrificou a honra da família e principalmente me sacrificou sem um pingo de remorso, tudo por ambição, por ganância. Quando eu juntei todas as peças, o meu mundo desabou de vez. A dor da traição do meu marido era grande, mas a dor da traição da minha irmã, da minha protetora, da pessoa que eu mais amava no mundo, essa era insuportável. Era uma facada no peito dada com a mão que um dia me protegeu. Naquela noite eu confrontei os dois. Esperei eles estarem juntos no quarto dela, que o coronel tinha mandado arrumar com todo o luxo do lado do nosso. Entrei sem bater. Os dois levaram um susto. Estavam abraçados, rindo. A imagem deles juntos, felizes, em cima da minha desgraça, é uma foto que nunca se apagou da minha memória. Então é isso? Eu disse com a voz tremendo de ódio. Vocês dois, seus porcos! O coronel tentou me segurar, dizer que eu estava vendo coisas, mas Gertrudes não se deu ao trabalho de mentir. Ela me olhou com um desprezo que eu nunca vou esquecer. E o que você vai fazer, sua idiota? Contar para todo mundo? Quem vai acreditar em você? A esposa louca e ciumenta? Eu sou a vítima aqui, a pobre moça que foi desonrada. E foi aí, minha gente, que a maldição foi lançada. Eu, cega de dor e de raiva, olhei bem no fundo dos olhos dela e disse com toda a força do meu ser: Você nunca vai ser feliz, Gertrudes. Você pode ter o dinheiro dele, o corpo dele, mas você nunca vai ter paz. Você vai viver e morrer na amargura. E toda a maldade que você me fez vai voltar para você em dobro. Eu te amaldiçoo, minha irmã. Amaldiçoo o dia em que você nasceu. Ela riu, uma risada fria que ecoou pelo quarto. Sua praga de caipira não me atinge, Dita. Eu sou mais forte que isso. O coronel, vendo que a casa ia cair, me agarrou pelo braço e me jogou para fora do quarto. Suma daqui, sua louca! Se abrir a boca para contar isso para alguém, eu te mato. Naquela mesma noite eu fugi, com a roupa do corpo e a alma em pedaços. Corri pela noite escura, sem rumo, sem direção. Só queria ir para longe daquela casa, daquelas pessoas. Corri até meus pés sangrarem. Acabei pegando uma carona num caminhão de boiadeiro que ia para longe, para um lugar chamado Anápolis. Eu nem sabia onde ficava, mas qualquer lugar era melhor que o inferno que eu estava vivendo. A vida em Anápolis não foi fácil. Eu não tinha ninguém, não tinha dinheiro, não tinha estudo. Trabalhei como lavadeira, como cozinheira, como faxineira. Passei fome, passei frio, dormi na rua. Mas nunca perdi a fé em Deus e a vontade de viver. Eu precisava viver para ver a minha praga se cumprir. O ódio, às vezes, é o que mantém a gente de pé. Com o tempo, as coisas foram melhorando. Conheci um homem bom, o Joaquim, um pedreiro de coração de ouro.
Ele não se importou com o meu passado, com as minhas feridas. Ele cuidou de mim, me deu um lar, me deu amor. A gente se casou, um casamento simples na igreja do bairro e fomos felizes. Tivemos nossos filhos, 4 homens e 2 mulheres. Criei todos eles com muito sacrifício, mas com muito amor. Ensinei a eles o valor da honestidade, do trabalho, do respeito, coisas que eu não tinha visto na minha própria família. Nunca mais eu tive notícia de Gertrudes ou do coronel. Para mim, eles tinham morrido. Eu construí uma nova vida, uma nova família. Vi meus filhos crescerem, se casarem, vi meus netos nascerem, depois meus bisnetos e agora até os meus tetranetos. A vida, com toda a sua dureza, também sabe ser generosa. Ela me tirou uma irmã, mas me deu uma descendência inteira. A gente se mudou para Pirenópolis há uns 40 anos. Joaquim já se foi, Deus o tenha, mas me deixou cercada de amor. E foi aqui que eu virei a avó dita dos pães de queijo. Foi o pão de queijo que me ajudou a criar meus filhos, a botar comida na mesa, a ter a minha dignidade, e é ele que me mantém ativa com a cabeça boa até hoje. Mas a história, minha gente, tem um jeito curioso de dar suas voltas, e a minha ainda não tinha chegado ao fim. Há uns 2 meses, apareceu aqui na minha porta uma moça bem vestida, de carro importado. Disse que era minha sobrinha neta, filha de um sobrinho que eu nem sabia que existia. Disse que a avó dela, Gertrudes, estava muito doente, nas últimas, e que o último desejo dela era me ver. Meu primeiro impulso foi bater a porta na cara dela. Gertrudes, depois de mais de 70 anos, o que essa mulher queria comigo? Mas a curiosidade e talvez um pingo de compaixão que ainda restava no meu velho coração falou mais alto. Eu fui. A moça me levou até uma casa de repouso luxuosa em Goiânia. E lá, numa cama ligada a um monte de aparelhos, estava ela, Gertrudes, irreconhecível. Uma velhinha mirrada, enrugada, com os olhos fundos e sem vida. Nada lembrava a mulher bonita e altiva que ela tinha sido. A moça nos deixou a sós. O silêncio no quarto era pesado, cortado apenas pelo som dos aparelhos. Dita, é você? Ela disse, com a voz que era só um fiapo. Eu não respondi. Fiquei parada, olhando para ela. A mulher que destruiu a minha vida. Eu sei que você nunca me perdoou, ela continuou, mas eu precisava te ver, precisava te contar. E ela contou. Contou que a vida dela tinha sido um inferno. O coronel Inocêncio morreu poucos anos depois que eu fugi de uma doença misteriosa. Deixou toda a fortuna para ela, mas o dinheiro não trouxe felicidade. Ela nunca conseguiu ter filhos. Viveu cercada de luxo, mas completamente sozinha. Teve vários amantes, mas nenhum amor. A amargura e a solidão foram as suas únicas companheiras. Ela disse que em todas as noites da sua vida ela ouvia a minha voz, repetindo a maldição. Sua sua praga me pegou, Dita. Ela começou a chorar, um choro fraco de quem não tem mais forças. Me perdoa, minha irmã. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não quero morrer com o seu ódio.
Eu olhei para aquela figura patética na minha frente e, pela primeira vez em mais de 70 anos, eu não senti ódio, senti pena, uma pena imensa. A minha praga tinha se cumprido. A justiça, a seu modo, tinha sido feita, mas ver aquilo não me trouxe alegria, só um vazio imenso. Eu te perdoo, Gertrudes, eu disse, e a voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu te perdoo. Pode ir em paz. Os olhos dela se encheram de uma luz estranha, um brilho de alívio. Ela tentou sorrir, mas foi só uma careta. Esticou a mão esquelética na minha direção. Eu hesitei por um instante, mas acabei segurando. A mão dela estava fria como gelo. Ela apertou a minha com a força que ainda lhe restava, deu um último suspiro e se foi. Eu fiquei ali, segurando a mão da minha irmã morta, por um tempo que não sei medir. O círculo tinha se fechado, a dor, o ódio, a vingança. Tudo aquilo parecia tão pequeno agora, diante da morte. Eu quebrei o ciclo. O perdão, minha gente, é uma arma poderosa. Ele não apaga o passado, mas liberta a gente para o futuro. E eu, aos 93 anos, finalmente me senti livre.